Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Esse culto está extraordinário. Desde os primeiros louvores, o Senhor tem confirmado que há um povo aqui sedento pela presença dEle. O primeiro grupo que dançou ao Senhor expressou um pedido: me deixa aqui no quarto, fica comigo aqui no quarto para te sentir. O segundo grupo clamou pelo toque do Espírito que é secreto. E o pastor Samuel, assim como a pastora Adélia, oraram e falaram muito sobre oração. Deus jamais expressa as verdades da oração a um povo que não tem vontade de ter contato com Ele. Então, se o Senhor está falando conosco desde o início do culto, através dos louvores, sobre desejo de intimidade, eu quero seguir no raciocínio do culto. Eu não quero me desligar do que está acontecendo no culto. Então, por gentileza, eu gostaria que vocês meditassem comigo em um versículo. Eu vou discorrer sobre a palavra central deste versículo, pelo menos a palavra que eu reservei, e depois a gente volta para esse versículo. Mateus capítulo 6. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou no teu aposento, fechando a tua porta. Ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Aleluia. Queridos, essa semana eu fiz uma live com uma mulher de Deus, porque ela está há 40 dias numa campanha intitulada Quarto de Guerra. Eu assisti esse filme, mas eu não dei muita moral para o filme, sendo sincero. Até porque eu não gosto muito de assistir filme, prefiro desenho. Mas a minha esposa queria que eu assistisse devido à experiência com a mulher e tal. Mas o título do filme se tornou marcante para mim: Quarto de Guerra. Porque eu tive muitas experiências com quarto. Eu ouvi meu pai me xingar do quarto quando eu queria orar em casa. Um cômodo separado por cortinas, uma lâmpada só que iluminava a casa inteira. Bairro Nossa Senhora da Vitória, Rua São Lucas, número 76, Ilhéus, Bahia, onde cresci. Até aqui. Só porque tu é grande. Seu cabelo ficou massa. Esses dois aqui, quantos meses de casados?
2 mesinhos de casado. Que bonitinho. Só que ela já mudou o cabelo dele. Então eu tive experiências com quarto. Eu disse que o título do filme, pastor Procópio, Quarto de Guerra, foi marcante para mim. Não por causa do filme, que eu não dei moral para o filme, diante de Deus. Mas o título chama minha atenção e pelo que acontece no filme. É muito profundo o que acontece ali, o clamor daquela mulher. Oração é algo muito terrível. Então a experiência que eu tive do quarto é que do quarto meu pai me xingava: apaga a lâmpada. Aí eu não apagava, eu continuava lendo a Bíblia. E ele vinha, puxava a cortina e perguntava: eu não mandei você apagar? Eu falei: eu não ouvi. Ele vinha e apagava. Eu esperava 30 minutos, 40 minutos de joelho em oração. Eu acendia de novo, meu pai me xingava e mandava apagar a lâmpada, até que ele veio e quebrou a lâmpada. Eu fui ler Bíblia no banheiro. Não sei se você já teve banheiro assim, do lado de fora, cercado de madeira, sem teto. Do tanque com um balde tirávamos a água. Coloquei uma tábua em cima do vaso. Me ajoelhei e fui ler Bíblia, porque eu vi no ginásio de esportes pastor Gesiel Gomes ensinar. Ao ler a Bíblia, tente ler de joelhos, se humilhando diante da palavra do rei. Aquilo foi marcante para mim. Uma outra experiência de quarto que tive foi quando não tínhamos o que comer em casa. Meu pai, minha mãe, mais 5 irmãos. E minha mãe disse: filho, hoje não temos o que comer. Quando eu pensei que minha mãe ia reclamar, ela disse: você ora na igreja, que já começou o círculo de oração, e eu vou orar aqui no quarto. Eu fui orar na igreja, no círculo de oração. Minha mãe ficou em casa no quarto orando. E eu voltei para casa depois do círculo de oração. E minha mãe estava em prantos no quarto. Eu disse: mãe, orei. E ela veio em lágrimas, saiu do quarto e disse: eu também. Pelo eu também dela, eu disse: Deus não respondeu. Parou uma caminhonete na nossa porta. Desceram R$500 em compras. Com papelzinho: é aqui que mora Eliseu? Eu disse: é mesmo, eu. E disseram: alguém passou lá no nosso escritório e mandou entregar R$500 em compras aqui. Eu tive outra experiência de quarto. Com 12 anos eu fui pregar em Brasília, gostei. E pedi minha mãe para ficar. A minha mãe orou 3 dias e Deus disse: deixa. Eu fiquei na Sambaia, quadra 320, na casa do irmão Erasmo e irmã Glória. Eles tinham um filho, Anderson, solteiro na época, e disseram: só temos um quartinho lá em cima, você fica? Eu disse: eu fico. 3 anos depois, a família da irmã Glória veio morar com ela. E disseram: você não pode mais ficar com a gente. Eu tinha 15 anos. Eu disse para a Bahia: eu não volto. Liguei para um pastor e disse: eu vou ter que mudar da casa onde estou, o senhor me recebe? Ele disse: te recebo, mas eu não tenho onde te colocar para morar, só tenho um quartinho em cima da igreja. Nesse quartinho foi onde Deus me deu mensagens que eu prego até hoje. Naquele quarto eu escrevi 6 cadernos de 100 folhas, todos sermonados nas 2 partes das páginas. Para aquele quarto, para morar comigo, eu trouxe o Daniel, que hoje faz minha agenda, paguei seu curso de design. Eu trouxe o Felipe, compositor, produtor, cantor da casa USP, o moreninho de touca, meu irmão. Ali dentro daquele pequeno quarto, os 2 foram batizados no Espírito Santo. Então eu tive muita experiência com o quarto.
Enquanto as meninas dançavam e cantavam aqui, me deixa ficar a sós contigo no meu quarto. O Espírito foi enchendo o meu coração dessa palavra. Pastor Samuel Procópio, como eu já disse, iniciou o culto orando pelo Brasil, a pastora orando pelo Brasil, por famílias. E Deus me disse que está com saudade da intimidade de algumas pessoas com Ele aqui no quarto. Deus está dizendo: eu tenho saudades de quando você falava comigo no teu quarto. Porque é bom orar publicamente. Só que ao orarmos publicamente, expressamos fisicamente uma devoção diante das pessoas. As pessoas que nos veem orando publicamente dizem: isso é resultado de uma vida íntima com Deus. Vãs repetições é resultado de orações fracassadas. O pastor Samuel Procópio diz que quem não ora tem problema mental. Tu é doido, irmão. Tu não pensa direito. Ou seja, quando eu oro publicamente, eu expresso fisicamente uma devoção que quem me vê diz: rapaz, esse aí tem vida com Deus em casa. Mas se eu expresso publicamente orações e expresso publicamente, fisicamente, devoção que eu não tenho em casa, eu sou um hipócrita. Porque se eu oro publicamente, as pessoas estão me observando. As pessoas que estão me observando estão se inspirando em mim. Então, no culto alguém se inspira com meu levantar de mãos. Mas em casa meus filhos não se inspiram com o ato de eu me dobrar. Então não adianta a igreja onde congrego se inspirar com minha adoração, com os meus movimentos, se em casa minha esposa, meu filho não me vê de joelhos prostrado. Meu Deus, que os movimentos aqui sejam fruto da devoção no seu quarto. Eu quero chamar essa mensagem hoje também de quarto de guerra, porque orar é guerra. Efésios capítulo 6 é o capítulo que mostra que a igreja é um exército. E Paulo diz assim: tomem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele conclui: orando em todo o tempo. Para você orar, você tem que tomar posse de todas essas armaduras. E quem fracassa na oração, fracassa na vida. Quem fracassa no quarto da oração, quem fracassa na oração no quarto, fracassa no púlpito, fracassa no culto, fracassa no trabalho. Lutero, o grande reformador, disse: tenho andado tão ocupado que para eu dar conta de minhas ocupações, eu não posso passar um dia sem orar no mínimo 4 horas. Você não vence as ocupações diárias se você não se ocupa no secreto, em oração com Deus. Por isso eu digo e repito: orar é guerra. Se você fracassa no quarto, você fracassa em todo lugar. Por isso Jesus diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você escolhe o que será seu quarto. Você moça, você rapaz, escolhe que instrumento seu quarto será para você. Fracasso? Eu poderia ter em minha memória apenas experiências negativas do quarto, quando de lá meu pai me xingava e dizia: não vai ler Bíblia, não vai ler Bíblia com a lâmpada acesa. Eu poderia ter uma experiência negativa do quarto, 5 irmãos, a maior bagunça, brincando o dia todo, até das brigas a gente tem saudade. Mas 3 anos, virada de ano, Natal, sozinho, dentro de um quarto.
Mas, pelas memórias que eu tinha da minha mãe de joelho no quarto, esses 2 quartos da irmã Glória e na igreja no Penorte que eu morei sozinho, onde eu trouxe os meus 2 irmãos, eu transformei esses quartos em gabinetes, em sala de aula, onde Deus me ensinou o que eu prego para vocês. Uma vez me perguntaram em quem você se inspirou, em qual grande pregador, e ele falou vários pregadores famosos. Está no canal do YouTube Relíquias Cristãs, pastor Cláudio Gama. Quem foi o seu mentor? Eu disse, à distância, eu me inspirava em meus pastores locais. Quantas e quantas vezes eu ia para o culto com o versículo marcado e sentava na frente, dava glória a Deus com a Bíblia assim, para ver se ele me dava oportunidade. Ele não me dava, mas eu amava o culto de doutrina. Ele não sabia, mas eu dizia, um dia eu prego assim. Então, a minha sala de aula, irmãos, foi o quarto que eu decidi torná-lo sala de aula. Só que você decide. Olhe para Acasias. 2 Reis, capítulo 1, diz a Bíblia: e caiu Acasias da grade de um quarto alto. Existem pessoas que o seu quarto é o ambiente da sua queda. Veja 1 Reis 6. O rei tramava contra o povo de Deus aqui no quarto. Deus revelava para Eliseu lá no quarto dele o que o rei estava tramando aqui. O rei tramava outra coisa. Deus revelava para Eliseu lá no quarto. Aí o rei dizia: como que eu não consigo destruir esse exército? Alguém disse assim: tem um profeta lá que Deus revela no quarto dele o que você projeta no seu quarto aqui. Então o quarto desse rei se torna um lugar de projeção contra o povo de Deus. E quantos casais que no seu quarto projetam destruir a liderança que os lidera? Quantos casais que em seu quarto projetam caluniar, fofocar, guardar print e... Do quarto Acasias cai. E Elias diz assim: da cama que você subiu, você não vai descer, porque você é idólatra. Você não invocou o nome do Senhor. O seu quarto, você decide. 1 Reis 6, o rei fracassava em seus planos no quarto. Por quê? Porque era contrário ao exército do povo de Deus. Existem pessoas, pastor Samuel Procópio, que vão fracassar na vida, porque no quarto eles projetam sempre alguma coisa contra o púlpito da sua igreja, contra a equipe de louvor da sua igreja, contra a sua igreja. Você vai fracassar se qualquer plano que você tiver é contra a igreja, é contra o organismo. Acasias, do quarto alto, o lugar é alto, mas é um quarto. Seu quarto alto é o ambiente de sua queda. Muitas pessoas têm o quarto como ambiente de suas quedas. Gênesis 20, Abimeleque, na cama, no quarto, desejava tomar Sara, mulher de Abraão, por mulher. Deus veio no quarto e disse: se você tocar nela, eu mato você. No quarto, cama com Dalila. Juízes 16. E não sabia Sansão que dele o espírito já havia se retirado. No quarto, na cama. Gênesis 39, a mulher de Potifar olha para José no quarto. O desejo é levá-lo à cama. E José larga a capa, corre,
mas não larga a santidade. Porque José disse: eu não posso frustrar no quarto aquilo que me levará à sala de um trono. Se você fracassar no quarto, Deus não te levará às salas dos tronos que Ele tem para você. Eu sei que é difícil, jovem. Eu sei que é difícil, filho. Esse mundo é pornográfico. Esse mundo é sexualizado. Mas tira o olho da cama. Tira o olho da pornografia, José. Foca no trono. Bem-aventurado é o jovem que suporta o jugo da mocidade. É jugo. Carrega. Foge. Apaga. Sai do grupo. Bloqueia. Desliga a Netflix. Mas não deixa seu quarto ser o ambiente da sua queda. Porque você está vendo na Bíblia Sansão, Abimeleque pecando contra Deus no quarto. Jezabel, em Apocalipse 2, se interpretado literalmente, capítulo 2, versículos 20 a 22, eu tenho contra essa igreja que tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem. Eis que eu a lanço na cama de dores e numa grande tribulação os que cometem com ela o adultério. Olha só, ensina e sensualiza, e eu colocarei na cama, se é na cama que vocês adulteram contra mim, na cama da dor eu colocarei vocês. Quarto é coisa séria, irmão. Segundo Reis, capítulo 4, Eliseu está num quarto que a mulher preparou para ele. E Eliseu diz a Geazi: chama a dona da casa. Ela vem e diz a Bíblia, e ela se pôs à porta. Por que ela não entra no quarto? É porque tem 2 homens lá, ela sabe o limite dela. Você decide. O seu quarto pode ser o quarto de Acasias, que gera a sua queda, como Sansão, como Abimeleque. O seu quarto pode ser o ambiente da sua derrota, como Apocalipse 2. Mas também o seu quarto pode ser o quarto da vida. 1 Reis 17. Profeta, tem um quarto ali que tu podes ficar. Ah, obrigado, eu vou ficar lá. Aí o menino dela adoece e morre. Aí ela diz ao profeta: meu filho morreu por causa dos meus pecados. Sua presença aqui, profeta, me lembra dos meus pecados. Você é tão santo que eu me culpo pela morte do meu filho. Meus pecados mataram meu filho. Elias pega o menino morto e leva para o quarto. Leva o menino para o quarto e diz: o Senhor afligiu essa mulher que me recebeu matando o filho dela. Rogo-te, ó Deus, devolve a vida do menino. E diz a Bíblia, o menino reviveu. Acasias, inimigo de Elias, no quarto, morte. Elias, o profeta que Acasias desprezou, no quarto, ele é instrumento de vida. E Elias gera um discípulo, Eliseu. A mulher vê Eliseu passando e diz ao seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos para ele um pequeno quarto. Pode ser pequeno o quarto, tá? Grande é o Deus que te ouve orar lá. Vamos colocar móveis nesse quarto: uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. Mas Eliseu andava com Geazi.
Mas ela só colocou uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira. Mas Eliseu andava com Geazi. Ela está dizendo, problema de Geazi. Na minha casa só tem espaço para Eliseu. Existem pessoas que você recebe no portão, existem pessoas que você recebe na garagem, existem pessoas que você recebe na sala. No quarto é intimidade. Por isso que Deus gosta de te ver orar no quarto. Ele profetiza, ela engravida, o menino cresce e o menino diz assim, vou ficar com meu pai. E foi ficar com o pai, o menino. No campo, sol quente, o menino grita, ai minha cabeça. Ele disse o que todo pai diz, leva para a mãe. Levou o menino para a mãe. O que a mãe fez? Colocou o menino no seu colo, sobre o seu joelho, até o meio-dia. Até que horas? Meio-dia. Então naquele dia, o período do almoço foi muito triste. Ela pega o menino morto e leva para o quarto do profeta. E ela vai ao profeta. O profeta manda Geazi. Geazi coloca o bordão sobre o rosto do menino, nada acontece. Eliseu vem e diz a Bíblia, se deita sobre o menino, se identificando com o morto, sentindo a dor da mãe e sentindo o corpo do morto. Ele deita sobre o menino até a carne do menino aquecer e ele clama, ele ora e ele imita o seu mentor Elias. É a vida sobre a morte, não foi o contrário. E quando Eliseu ora, diz a Bíblia, o menino espirrou 7 vezes. Pode falar isso? O menino espirrou quantas vezes? 7 vezes. Diga, espirrou. O espirro é nada mais e nada menos do que a limpeza do pulmão. Impureza para fora. Impureza para fora. 7 vezes. A impureza sai. Diz a Bíblia, o menino abriu os olhos e levantou. Ou seja, uma oração no quarto faz o morador da casa espirrar 7 vezes e a vida retorna. Sabe por quê, irmão? Porque a oração no secreto do teu quarto gera limpeza familiar. Irmão, pode ser que ninguém ore na sua casa, mas se no seu quarto você tem intimidade com Deus, através da sua vida, Deus faz a limpeza do pulmão da casa, de dentro para fora. É por isso que Ele está te convidando de volta para o quarto. Aí você diz, pastor, e o Novo Testamento? Maravilhoso. Atos capítulo 9, Pedro está arrebentando. O Senhor já separou Saulo, mas Pedro tem a unção. E de repente ele diz, eu preciso visitar algumas igrejas. Quem está me ouvindo? E no 32 diz, passando Pedro por toda a parte, veio aos santos que habitavam em Lida. Ele cumpre o ministério itinerante e vai visitando os santos por onde estão. 33, presta atenção, por favor. Achou ali certo homem chamado Enéas. Por favor, diga achou. Ou seja, não tem firmeza, ele é paralítico, ele não tem um ponto referencial geográfico. Pedro o achou. Pedro está andando e de repente, olha, tem um rapaz aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Enéas. E como ele está numa cama há 8 anos, era paralítico, e Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. Logo se levantou. Logo se levantou. Pode repetir? Logo se levantou. Ok. Aleluia. 35. Todos os que habitavam em Lida e Sarona viram. Pode repetir o viram? Viram. E se converteram ao Senhor. A diferença é agora.
36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Opa, Enéas é achado, ela é discípula. Então ela se tem certeza que vai ser encontrada ali, porque ela é discípula. Ele foi achado. Tem gente assim, se você pode ser que você ache aquele crente num domingo, pode ser que não. Pode ser que você ache ele na escola dominical, mas pode ser que não. Pode ser que você o encontre no culto de oração, mas pode ser, eu acho que vai. É o Enéas. Agora ela não, ela é discípula. E quando se é discípulo, irmão, havia em Jope uma discípula. Sobre Enéas não começa assim. Pedro passa nos lugares e acha Enéas. Havia em Jope uma discípula, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras. Opa, o paralítico, o normal é ele receber. O paralítico normalmente ele recebe. Dorcas é apresentada assim, cheia de obras. Eu preciso muito que você não perca isso. Enéas recebe, Dorcas é cheia de obras. Interpreta aí, se ela é cheia de obras, então ela faz, ela dá. Ele recebe, ela, e a Bíblia diz, é melhor do que ele é achado, ela não é achada. Por acaso, ela tem um compromisso local, é discípula. Ele recebe esmolas, ele é carregado, ele recebe das pessoas, ela faz pelas pessoas. Ele é um receptáculo, ela é uma fonte. 37. E aconteceu que enfermando ela, morreu. Eu estou pedindo para você repetir, porque eu vou mostrar os contrastes. Quer dizer, já estou mostrando. Enfermando ela, morreu. O que aconteceu com ela? Morreu. Ela enfermou e aconteceu o quê? Morreu. Peraí, Enéas fica paralítico e é curado. Ele adoece e é curado. Ele só recebe, ele é achado, adoece, é curado. Ela tem obras, ela tem compromisso local, adoece e morre. Quantas vezes, irmãos, você já disse assim, pelo menos eu, até estressa, não tenho o compromisso que eu tenho, não tenho a vida que eu tenho com Deus, mas parece que é tudo mais fácil. Porque aquele sem compromisso adoece e é curado, aquela que tem adoece e morre. Mas a igreja era inteligente. Por isso que é bom você congregar numa igreja inteligente. Por isso que é bom você congregar numa igreja que valoriza a palavra. Por isso que é bom você congregar numa igreja que ama as coisas de Deus. Por quê? Versículo 37 do capítulo 9. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Eles disseram, vamos levá-la para o quarto. Quem sabe eles criam naquilo que você está começando a crer a partir de agora. Quando a colocaram no quarto, o que fizeram no 38? Como a cidade que Pedro estava era perto, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, que não tinham WhatsApp, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Eles não disseram, vem que Dorcas morreu, pelo amor de Deus. Não, vem cá com a gente, rapidinho. 39, levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, disseram, o senhor pode ir aqui no quarto com a gente? E Pedro vai subindo os degraus e as mulheres estão... Que chororô é esse? As mulheres ao redor de Dorcas segurando as roupas que ela fazia. E enquanto as mulheres choram ao redor, olha o que diz o texto. Mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Aí no versículo 40 Pedro diz assim, sai todo mundo aqui. Vaza. Parece que Pedro está lembrando de Jesus entrando na casa de Jairo, indo até o local que a menina está e disse, ninguém entra na casa, só o pai e a mãe da menina.
E os discípulos, Pedro, Tiago e João. Então Pedro lembra desse momento, quem sabe? E agora Pedro diz: sai todo mundo. Eita Deus. E todos começaram a sair do quarto. Versículo 40. Quando todos saíram do quarto, Pedro se pôs de joelhos. Olha que experiência maravilhosa. Porque no Monte da Transfiguração esse Pedro vai orar e dorme. No Getsemane esse Pedro vai orar e dorme. Mas num quarto, ele se lembra de um dia do seu mestre em um quarto, tomando uma menina pela mão e dizendo: menina, levanta-te. No quarto, Pedro traz isso à memória. E agora ele se ajoelha. Ele se ajoelha e ora. Está escrito: se pôs de joelhos e orou. Olhou para a menina Dorcas e falou as palavras que Jesus disse lá na casa de Jairo: Tabita, levanta-te. Só pode falar com o morto, só pode falar com a necessidade quem já falou com o dono da vida, quem já falou com o provedor. É por isso que muitos de nós não temos ousadia para abrir a boca e declarar certas verdades. Por quê? A gente não consegue falar a verdade diante da noiva, se com verdade a gente não falou diante do noivo. Você nunca terá peso na sua palavra em profecia, se você não se prostra em oração diante de Deus. Pedro se ajoelha, ora, depois levanta e diz: Tabita, levanta. E diz a Bíblia, ela abriu os olhos, vendo a Pedro, se assentou num quarto. Você percebe que no versículo de número 35, o milagre de Enéas, todos viram. Mas quando é para fazer o milagre na vida dela, Pedro diz: todos saiam. Repito, o milagre de Enéas, a cura de Enéas é operada publicamente, todo mundo viu. Mas o milagre do quarto, ele diz: sai todo mundo. Por quê, irmão? Porque quarto é secreto. Pastor, mas por que a recompensa não pode ser pública? Eu não disse que não pode. Eu também não posso dizer que pode. Porque se você ora, não é para aparecer. Púlpito é vitrine, quarto é secreto. Aqui eu me apresento. Não tem lógica eu pegar o microfone aqui e dizer: se você veio aqui para me ver, você vai sair frustrado. Então eu não podia estar pregando. Se você está aqui para olhar para mim, não espere nada de mim, porque eu sou homem. Para de graça, irmão. Se eu estou aqui é porque eu tenho algo para te oferecer. Se eu estou aqui é para você me ver. Agora no quarto não. No quarto eu só tenho minhas misérias. No quarto são os meus defeitos. Aqui eu não vou mostrar para você a preocupação que eu estou aqui. Não. Aqui eu não vou rasgar minhas vestes. Não. Aqui eu vou pregar, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou falar de Jesus. Agora lá no quarto ele vai me ouvir dizer: eu estou querendo desviar. Lá no quarto ele tem que me ouvir dizer assim: eu quero pecar, me ajuda. Lá no quarto ele vai dizer: eu não consigo mais ser crente, me toma pela mão, me ajuda, papai. É por isso que ele tem saudade do quarto, porque nós estamos assumindo máscaras quando entramos no culto. E a gente parece, tá tudo bem, mas o Espírito me faz sentir saudades. Não é aqui que eu te encho. Muita gente tem desejo de púlpito, mas não tem saudade do quarto.
E Deus não te quer no púlpito, Ele te quer no quarto. Porque aqui eu sou diante de você, lá somos diante de Deus. Sabe o que Deus acabou de falar aqui? Através do servo dele? Eu não vou entrar na sua casa pela sala. Eu não vou entrar na sua casa pelo teto. Eu entro na tua casa pelo quarto. É do quarto para fora, irmão. Entra lá, dobra o joelho. Porque quando você entrar no quarto, eu entro na sua casa. Quando você fechar a porta do quarto, eu abro a porta do céu sobre a sua família. Ah, se você entendesse. Você está cantando, entra na minha casa, Senhor. Ele está dizendo, entra no teu quarto secreto. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, eu falei do quarto de Elias, eu falei do quarto de Eliseu, eu falei do quarto de Acasias, eu falei do quarto do rei que era inimigo de Israel, eu falei do quarto de Dorcas, e o teu está aqui. Quando fores orar, entra no teu quarto. Não é se orares, é quando. Porque para orar não tem que ter possibilidade, tem que ter certeza. É quando orares. Entra no teu quarto, no teu aposento. A minha tradução diz aposento. Eu fui fazer exegese do texto. É despensa. Não dispensa como tem na sua casa, onde você guarda arroz, feijão, milharina. Dispensa de jogar o dispensável. Porque em nossa dispensa nós guardamos o indispensável. Mas dispensa aqui é aposento ou lugar de se depositar o dispensável. Estragou, põe na dispensa. Quebrou, mãe, põe na dispensa. Tá sujo, põe na dispensa. Não está servindo mais, não joga fora, filho, põe na dispensa. Entra lá e fala tudo que está quebrado. Aí, hoje, nossa cultura é quebrou, joga fora, compra outra. Mas lembre da cultura, lembre do tempo. Eu já mandei consertar muitos sapatos. Quem já mandou consertar sapato? Ainda manda. Tênis, quem já mandou colar? Pois é. Imagine esse tempo. E juntando, os americanos têm essa cultura. Quebrou, põe lá. Minha sogra reta com meu sogro. Ele vai juntando as coisas quebradas. De repente o meu filho empolgou com bateria. Precisou de um banquinho. Ele foi lá, pegou a perna de um banco, a perna de outro banco, o tampão de outro banco e montou. Por quê? Quebrava, minha sogra dizia, joga fora. Meu sogro dizia, não, põe no aposento. É isso que ele está me ensinando quando ele me manda entrar no quarto e orar. Ali onde eu conserto você. É por isso que a cultura da igreja antiga era, você se quebrou, você caiu, vou te arrebentar aqui. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente proíbe quando não tem conteúdo para ensinar. A gente ensina. E o que Jesus faz? Está quebrado? Não joga fora. Manda orar. Vai para o aposento e fala o que está quebrado. É sério. Você vai chegar diante do psicólogo
ele ou ela vai olhar para você e dizer assim: pois não. Aí você vai dizer: pois não o quê? Ela vai dizer: pois sim. Fale. E você vai falar e ela vai dizer: E você vai falar e você vai dizer, e ela vai dizer: Quando você falar tudo, você vai dizer: estou bem. Entra no aposento. Também funciona. Lança sobre ele mas toda a tua ansiedade. Porque ele cuida de você. Ele conserta você. Então, antes de colocar no Face, se sentindo triste, entra no quarto e fala tudo. Tudo que está quebrado. Talvez é lá que ele mostre que você está quebrado. Que você está quebrado. Jeremias, desce a casa do oleiro. E Jeremias vai. E o que ele vê? Obra sobre as rodas. O vaso se quebrou. Onde? Onde o vaso se quebrou? Ali no aposento, tá quebrado, meteram o dente. E você vai para o quarto. Por quê? Porque ali é o lugar de onde se está quebrado. Porque a maioria pensa assim: eu tô na carne, vou para o quarto pecar. Não. Vai para o quarto, cai de joelho e diz: Senhor, eu estou querendo pecar. Senhor, eu estou querendo meter o pau na cara de um cara aí, Senhor. Senhor, eu estou querendo meter uns tapas na cara daquela piricrente. Por que não? Por que você vai orar? Você põe o fundo musical dos Gideões. Querido Deus eterno Pai, pelo beneplácito da tua poderótica vontade. Irmão, lá que você é bestalhado, irmão. Quando fores orar, entra no teu aposento e ora ao teu pai. Ao teu pai. De novo. E teu pai que te vê secretamente te recompensará. Então, você no quarto quebrado, mas entrou no quarto. E quando você entra no quarto, que é onde o oleiro trata com o que se está quebrado, o diabo pergunta: cadê esse vaso que eu não consigo destruir? Mas como você está no quarto da oração, o oleiro responde: está na minha mão. E se está na minha mão, o maligno não lhe toca. É ali no quarto fechado, irmão. E nem sempre vai ser público. Por quê? Olha só. Ele promete a recompensa de se ofertar publicamente. Capítulo 6, versículo 4. Teu pai que te vem em secreto vai recompensar sua esmola. Que no contexto esmola aqui não é o brasileiro. Era obrigação. Quem fosse ao templo levava prata e ouro para o necessitado. O que Pedro disse ao coxo? Ouro nem prata não tenho. Por quê? Ele pede esmola. Porque quem não tinha cultura de adorador levava esmola. Mas quem tem a cultura de ir ao culto, era a regra. Ele levava ouro e prata para a solidariedade. Então a resposta de Pedro é cultural. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então presta atenção. Aquilo que você dá em solidariedade, versículo 4. Teu pai te recompensará publicamente. Dê em secreto e teu pai te recompensará publicamente. Agora olha o versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E teu pai que te vem em secreto. Secreto de novo. Aí ele diz assim: te recompensará. Aleluia. Porque tem gente que tem muita recompensa pública, mas em casa, no quarto, não tem nenhuma recompensa. Eu te mostrei ressurreições nos quartos. A regra não é mostrar que em todo quarto vai ter ressurreição física.
Por quê? Porque a ressurreição é coisa só de Deus. A ressurreição do quarto é coisa de quem fazer? Me ajuda. A ressurreição nos quartos que eu mostrei é coisa de quem fazer? Mas a oração é coisa de quem fazer? Nós, sim ou não? E a Bíblia é feita para Deus ou para nós? Para nós. Então, para nós não é a ressurreição, é a oração no quarto. O princípio dos milagres nos quartos não é que Deus vai ressuscitar os mortos nos quartos, porque a ressurreição dos mortos nos quartos é coisa de Deus. Mas em todo quarto que houve ressurreição, teve um crente orando. Então o princípio dos milagres nos quartos não é que Deus vai ressuscitar fisicamente, mas é que o crente tem que ter vida, não pode morrer. A oração no quarto. Fica em pé comigo. Eu não sei cantar, mas estou com ela na mente. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho. Que toma todo esse lugar. Sinta a glória. Que coisa linda, meu Deus. Sinta a glória do Pai. Agora eu esqueci. Feche os olhos se você pode. É Ele mexendo no secreto da gente, No lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e e sabe. curar. O secreto do teu quarto representa o secreto da sua alma. Ele viu O que ninguém viu, ninguém toca, ninguém sabe. o remédio pra curar toda a ferida. Cante! Jesus, tua presença é o que eu. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder com a presença. Tua presença. Tua presença. Que eu perca tudo nessa vida, só não quero perder. Pastor, ora por nós. E canta. E as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder.